A videoaula de hoje vai tratar sobre potenciais de água no solo. Como a gente viu na última videoaula, lá a gente tratou sobre fenômenos de capilaridade. Aqui então nós vamos tratar sobre a questão de potenciais de água no solo que estão na verdade intimamente relacionados, ou poderia ser quase um sinônimo do termo potencial de água no solo, a energia com que a água está retida no solo em diferentes situações. Condição de solo não saturado, como essa condição acima, ou condição de solo saturado. Então, em cada uma dessas condições dentro do perfil do solo, existem potenciais que regem, então, ou que permitem o movimento de água em diferentes circunstâncias, diferentes situações. Bom, se a gente analisar, então, como um todo o ciclo hidrológico, a gente tem lá uma porção da água que pode vir, então, por precipitação ou irrigação, do montante de 100% que chega ao solo, uma porção é perdida por escoamento superficial, uma outra fração é perdida por evaporação direta já, ou então por interceptação das plantas que não chega ao solo. E dessa fração então que precipitou, chegou ao solo e infiltrou, uma parte dela então ela é perdida, entre aspas, poderia dizer assim, por drenagem, o que é benéfico nesse caso, porque vai alimentar lençóis freáticos e outras zonas abaixo do sistema radicular que permitem, por consequência, após então fenômenos de capilaridade, de ascensão de volta dessa água. Mas dessa porção da água que chega ao solo, nos interessa aquela água que fica retida então por forças de adsorção, que ficam retidas na matriz do solo em diferentes tensões, diferentes forças, a qual então a planta consegue absorver e fazer com que passe pela planta, gerando transpiração, e que parte também possa ficar retida e possa então possivelmente ser perdida por evaporação direta. Qual é o objetivo, por exemplo, de sistemas como o plantio direto? Diminuir ao máximo possível essa evaporação direta e fazer com que a água retida no solo seja então armazenada e passe via planta, gerando transpiração. Uma vez que passando pela planta gerando transpiração, eu tenho nessas plantas então um acúmulo de biomassa naquele meio, melhorando então a minha eficiência no uso da água quando eu comparo sistemas como um todo, ou então maior ou menor intensidade de cultivos dentro daqueles sistemas. Bom, aqui nós vamos trabalhar com essa água retida então na fração sólida do solo. Então, na medida em que essa água está retida no solo e que o solo então começa a secar, então eu tenho lá um processo de saturação inicialmente, o solo começa a secar, começa a aparecer então o que? Forças capilares e forças de adsorção que vão se tornando mais atuantes na medida em que o solo vai diminuindo o seu conteúdo de água. Então, logo após cessar então a saturação, iniciar a drenagem, começa a aparecer o que nos poros? Começa a aparecer ar. E essa entrada de ar dentro do solo permite a formação de meniscos que, por sua vez, então, começam a gerar forças capilares, começam a gerar tensão superficial e surgimento de fenômenos de coesão e de adesão, que são intensificados na medida em que o solo vai perdendo água. Então, até chegar a uma condição na qual eu tenho fenômenos de adsorção somente, que passam a atuar na retenção de água no solo. Então, de toda essa passagem do saturado ao solo seco, eu tenho um aumento nas forças de capilaridade e de adsorção que fazem com que a água então fique retida por maior ou por menor tempo no solo. Nesses casos, as forças capilares e forças de adsorção, elas dependem do quê? Da quantidade de argila, então da textura do solo, como a gente já viu na primeira videoaula, o efeito de textura na retenção de água. Depende também do arranjo poroso do solo, ou seja, da estrutura, então aquele manejo que eu faço no solo, no sentido de melhorar a sua estrutura, significa que eu estou aumentando a quantidade de macro e microporos, os primeiros responsáveis por permitir que a água infiltre no solo, e os segundos responsáveis então pela retenção de água no solo. Então, melhorando a estrutura, eu melhoro a retenção de água no solo, tanto em quantidade quanto em profundidade. Também depende da distribuição do tamanho desses poros, então não adianta em nada eu ter somente macroporos, porque eles não têm a função de reter água. Então eu preciso ter com que esses poros fiquem distribuídos ao longo do perfil o máximo possível, dentro de um arranjo 2/3 microporos e 1/3 macroporo.
Depende também da tensão superficial da água no solo, então do aparecimento, do surgimento daqueles meniscos, e com isso então auxiliando, melhorando a questão de retenção de água no solo. Depende também da afinidade da água com as partículas do solo, então partículas sólidas, minerais e orgânicas, as cargas elétricas, permitindo a maior ou menor absorção dessa água, e com isso então melhorando ou permitindo com que o solo tenha uma maior capacidade de armazenamento, somente relacionado com cargas, sem considerar ainda a profundidade efetiva do perfil. E também depende do tipo de argila, então se é uma argila 2:1 ou 1:1, também a fração, a tipo de mineralogia que compõe a fração argila, também influencia na maior ou menor retenção de água por esse solo. Sempre que nós tratarmos de retenção de água no solo, nós estaremos tratando de energia, com que força essa água está retida no solo. Então, entender esse movimento de água no solo, essa retenção de água no solo, é pensarmos sempre em com que energia aquela quantidade de água que eu medi, por exemplo, 12% de umidade gravimétrica, 27% de umidade volumétrica, com que energia essa quantidade de água está retida no solo. Isso é importante porque essa água estando retida no solo, ela pode ou não estar disponível para a planta. Nesse contexto, então, a água estando lá no solo, ela está em contato com partículas sólidas, espaço com ar e com pelos radiculares. Então, nós vamos estudar a água no solo até chegar ao nível da raiz. Dali para dentro, entrar na raiz e transportar a parte aérea, a gente não vai estudar aqui, embora eu faça alguns comentários paralelos a isso. Então, nesse caso, a água estando dissolvida no solo, ela está dissolvida junto com o quê? Com os sais minerais. Então, os sais minerais são dissolvidos nessa água, e essa água, então, teria um trabalho químico até chegar, então, à superfície das raízes, e com isso, então, ser absorvida. E esse trabalho químico é o que os livros abordam como energia livre de Gibbs. Então, quem for ler um pouquinho mais sobre energia livre de Gibbs, vai ver a relação da água e dos sais dissolvidos nessa água que está contido lá nos poros do solo. Dentro do sistema solo, planta, atmosfera, toda essa água retida no solo, na qual tem íons dissolvidos, a gente chama isso aí, então, todo esse movimento de água no solo, até chegar na raiz, de potencial total de água no solo, ou seja, são diferentes condições de energia, diferentes tipos de potenciais que fazem com que a água fique retida nesse solo e seja disponibilizada em maior ou em menor intensidade, na medida então dos fatores que vão afetando cada um desses potenciais. Assim, o potencial total de água no solo, ele seria um somatório então de 5 grandes potenciais: potencial térmico, potencial de pressão, potencial gravitacional, potencial osmótico e potencial matricial. Nós vamos estudar cada um desses potenciais, só que dentro desse contexto nós vamos dar enfoque a 3 principais, que é o potencial matricial, o potencial gravitacional e o potencial de pressão. Vocês podem se perguntar por que não estudar potencial térmico e potencial osmótico. Primeiramente porque o potencial térmico está relacionado com a energia, a variação de temperatura dentro do solo. Então, se a gente analisar o aquecimento do solo ao longo do dia, a gente vai ver que é um aquecimento do tipo senoidal. Então, ele tem picos de aquecimento e picos de resfriamento. E essa mudança de temperatura no perfil do solo, ela não ultrapassa, então, a profundidade de 40 centímetros. Ou seja, abaixo disso, eu tenho uma constante, eu não tenho variação de temperatura naquele meio. Nessa condição, as variações de temperatura observadas acima dos 40 centímetros são muito pequenas para mim estudar o movimento de água com base na variação térmica que ocorre no perfil. Mas eu posso estudar o movimento de água com base nessa variação térmica, tendo em vista que a mudança de temperatura interfere na mudança de absorção de água pela raiz. Mas não é o nosso foco aqui, por enquanto. Da mesma forma, potencial osmótico. O estudo do potencial osmótico, embora eu não vou comentar diretamente ele, eu vou fazer só menção em um momento adiante na apresentação, o estudo do potencial osmótico, ele se envolve em membrana semi-permeável, que nesse caso seria então a superfície da raiz. Então nós não vamos estudar a entrada de água da raiz, do poro que vem até a raiz, da raiz para dentro, não. Somente o movimento de água do poro até chegar na raiz. Então por isso a gente não vai levar em consideração o potencial osmótico nesse estudo. Embora seja muito importante, especialmente na germinação de sementes e depois no crescimento de plântulas especificamente. Eu vou abordar alguma coisinha, mas bem superficial nesse momento.
Então nós vamos ficar com o potencial gravitacional, o matricial e o potencial de pressão. Dentro desse contexto, é importante termos em mente que o movimento de água no solo ele somente vai ocorrer se houver diferença de potencial entre dois pontos. Então, se eu não observar diferença de potencial total entre dois pontos, eu não terei movimento de água no solo. E quando houver essa diferença de potencial entre dois pontos, aí sim então eu tenho movimento de água no solo. E esse movimento ele sempre vai se dar no sentido de diminuição do seu potencial total, ou seja, de um estado de maior energia para um estado de menor energia, buscando sempre a estabilidade naquele sistema. Da mesma forma, então, quando eu vou tratar sobre água no solo, estudo de água no solo, eu teria que considerar então a água no seu estado padrão, seu estado puro. Então a gente sempre vai precisar saber qual é a diferença de energia entre duas posições qualquer, diferença de potencial entre dois pontos qualquer. E nesse contexto, então, eu teria que considerar então, a água no seu estado padrão, água pura, livre de íons, ou então estabelecer um nível de referência. Para fins de estudos aqui que eu vou comentar com vocês e vou mostrar, nós vamos trabalhar sempre com um nível de referência para estabelecermos então as relações de variação de energia. E nesse caso, então, eu posso trabalhar aí com variações de distância, ou seja, espaço, altura entre dois pontos. A variação de energia, então, no seu estado padrão, eu posso medir das mais diferentes formas, como eu já vou mostrar adiante para vocês. Nesse contexto, então, se eu quisesse medir, por exemplo, qual é a diferença de energia que a água está retida nesses dois pontos, entre o ponto A e o ponto B no solo, então eu tenho que estabelecer um nível de referência, dado por essa linha amarela e por esse triângulo invertido em escuro apontado nessa linha amarela. Então, se eu quisesse considerar, por exemplo, dois pontos no perfil do solo e eu queira saber qual é o meu potencial total de água, da energia, o meu potencial total com que a água está retida nesse solo. Então, eu teria que considerar primeiramente a energia da água em um ponto qualquer, dado ali pela letra E, ou seja, o E0, o EA no caso, e além disso eu considerar então a energia absoluta da água no estado padrão, então que seria o meu nível de referência, que seria então o meu E0 que estaria colocado. E a diferença de potencial total entre dois pontos seria então o E no meu ponto que eu estou querendo, menos o meu estado padrão, que seria o meu E0 ali relacionado. Então, considerando esse exemplo do ponto A e ponto B nesse perfil de solo, eu posso calcular então o potencial total em A, que seria então a energia com que a água está retida no A, menos o seu estado padrão, então o nível de referência, o E0, que seria então aquela linha amarela que ele está, e o potencial total no ponto B, então que seria o EB, energia retida em B, menos a energia no seu estado padrão. Nesse contexto, eu faço a subtração, potencial total no ponto A menos o potencial total no ponto B, e eu vou chegar a essa conclusão aqui, que a diferença de energia entre os dois pontos vai ser a energia do ponto A menos a energia com que a água está retida no ponto B. Por que isso ocorre? Porque o E0 é comum a ambos os pontos, A e B, sendo que estaria aqui nessa linha amarela. Ou seja, a diferença de potencial total da água entre esses dois pontos A e B, lá no solo, vai ser igual à diferença da energia potencial nesses dois pontos. Dessa forma, eu posso quantificar da seguinte maneira. Se o potencial total de água no ponto A, a energia, for maior do que a do ponto B, significa então que a água vai do ponto A em direção ao ponto B. Já se a energia total do ponto B for maior que a do ponto A, então eu tenho o movimento de água no sentido contrário, do ponto B em direção ao ponto A. E quando o valor encontrado de energia total, tanto no A quanto no B, é igual, quer dizer que há um equilíbrio, então não há movimento de água no solo. E isso segue então os preceitos aqui atrás, mostrando sempre que a água vai do estado de maior energia para o de menor energia, ou sempre mostrando a maior estabilidade dentro do sistema. Nesse contexto, então, aquela energia livre de Gibbs, o trabalho químico lá apresentado anteriormente, ela pode ser medida ou expressada em diferentes formas, em energia potencial, energia por unidade de volume, energia por unidade de massa ou energia por unidade de peso. Nesse contexto todo, e todo o estudo que eu vou dar aqui, o meu enfoque, vai ser relacionado com energia por unidade de peso. Ou seja, nós vamos considerar somente então a variação de altura, a distância entre dois pontos,
que nesse caso fica mais fácil eu trabalhar com metros. Então, a altura em metros da coluna de água, ou seja, qual é a carga hidráulica que eu estaria fazendo pressão ou tensão naqueles pontos analisados. Além disso, é bom vocês anotarem sempre, terem em mente essa questão da transformação de unidades, na qual eu trago aqui algumas transformações bem simples. Uma atmosfera é igual a 1.033 centímetros de água, que é igual a 10,33 metros, até chegar então em uma atmosfera novamente. Isso é importante porque eu posso expressar diferentes situações e pedir então uma transformação de unidades. Posso dizer lá que a água está retida a 101.325 Pascal e pedir para vocês qual é a tensão em atmosferas que essa pressão estaria apresentando. Aí vocês vão responder que seria igual a uma atmosfera. Então essa relação é muito importante você ter em mente sempre. Isso aparece em muitos exercícios da transformação de unidades, referente a uma certa variação, uma certa aplicação de pressão ou de tensão com que a água está retida no solo. Nesse contexto, vamos dar uma olhadinha então dentro de cada componente, o componente gravitacional, o componente matricial, o componente osmótico e o componente de pressão. Então, se nós olharmos nesse sentido, eu vejo lá então o componente gravitacional, indo por partes. Esse componente gravitacional ele representa a atração da força da gravidade, a força gravitacional, sobre a água no solo. E ele vai ser sempre igual à distância de um ponto considerado em relação ao plano de referência. Então, nesse caso aqui, eu tenho um nível de referência, e se esse meu ponto que eu estou analisando estiver acima do nível de referência, ele terá um sinal positivo. Então, o valor, por exemplo, seria mais 1. Suponhamos que seria uma altura de 1 metro. Se estiver abaixo do nível de referência, vai ter um sinal negativo. Então, nesse caso, seria menos 1 metro, considerando essa distância de 1 metro. E se ele estiver posicionado no nível de referência, então ele terá sinal igual a não terá sinal e o valor então seria 0. Então, acima do nível de referência é positivo, abaixo do nível de referência é negativo e no nível de referência vai ser 0. Qual é a importância do potencial gravitacional no estudo de água no solo? É que ele explica, na sua grande totalidade, os processos de infiltração de água que ocorrem no solo. Isso vocês podem observar e podem ler com maiores detalhes, se aprofundar mais nesse assunto, quando vocês lerem então um livro, por exemplo, de Água no Sistema Solo, Planta e Atmosfera, do Leonel Libardi, ou qualquer outro livro que trate sobre água no solo. Nesse caso, então, se nós tomarmos, por exemplo, uma barragem ou uma esponja, vamos tomar a esponja como exemplo, que é o que aqui está apresentado. Eu pergunto para vocês, qual é o potencial gravitacional no ponto A e B nos pontos do esquema abaixo? Então, eu tenho aqui uma cuba com água, uma bacia com água, aqui uma esponja, essa de lavar a louça de cozinha, e nessa esponja eu coloquei ela no seu maior sentido horizontal, marquei 2 pontos, A e B. Essa linha aqui, apontada, seria então o nível da água dentro dessa bacia. A minha esponja, então, ela é submersa dentro dessa água para saturar, e eu vou considerar esse nível da bandeja aqui da cuba da bacia como sendo Z igual a 0 centímetros. Então, aqui seria o meu nível de referência. Se eu pegar essa esponja cuidadosamente e levantar ela até o ponto 2, a uma distância de 50 centímetros do ponto 1, eu vou observar que vai haver um gotejamento, a esponja vai pingar a água. No entanto, o ponto A e o ponto B estão no mesmo nível. Então, eu perguntei para vocês, qual é o potencial gravitacional do ponto A e o ponto B? Então, do ponto 1 até o ponto 2, se eu subir 50 centímetros, quer dizer que o potencial gravitacional no ponto A vai ser igual a 50 centímetros, no ponto B igual a 50 centímetros. Como não tem diferença de altura entre os dois pontos, eu não tenho movimento de água nesse caso. Essa água que gotejou aqui, que está apontada pelas bolinhas, significa então a capacidade que a esponja tem em reter água. Ela vai reter um certo ponto, uma parte drena e outra parte fica retida na esponja. Muito bem. Como não tem diferença entre A e B, não tem movimento de água no solo. Então, assim que parar o gotejamento aqui, significa que a água chegou em equilíbrio, tanto no A quanto no B. Se eu pegar o ponto 2 e levar até o ponto 3 da esponja, subir mais 50 centímetros, então vou ter Z igual a 100, do 1 até o 3, 50 mais 50. E eu observo então que o potencial gravitacional no ponto A vai ser 100 centímetros, no ponto B também será de 100 centímetros. E nesse caso, saindo do 2 e indo para o 3, eu não tenho mais
gotejamento de água na esponja. Por que não tem mais gotejamento de água na esponja? Porque o potencial entre A e B é igual, potencial gravitacional, e a minha esponja ela já perdeu toda a água que ela tinha possível de perder. Ou seja, ela reteve uma parte por ação matricial mesmo, e a outra parte ficou retida. Agora, se eu fixar o ponto B e girar o ponto A no sentido horário, e essa esponja então teria um tamanho de 30 centímetros, eu vejo então que o ponto A agora está a 130 centímetros e o ponto B foi fixado em 100. Então há uma diferença de potencial do ponto A para o ponto B, potencial gravitacional, e nesse caso então há o escoamento de água da esponja novamente. Por que houve uma perda de água da esponja nessa condição de 3 para 4? Porque houve uma diferença de potencial gravitacional entre o ponto A e o ponto B. Diferença essa que aqui entre o ponto 3 e o ponto 4 é expressa em 30 centímetros. Tudo isso que eu falo está apontado aqui ao lado, então vocês podem brincar e fazer suas relações mais diversas. Eu sugiro que quem quiser brincar com isso para estudar e entender um pouco melhor, use a esponja em casa da pia de lavar a louça aí, para fazer essa brincadeira. Faça e vocês vão ver exatamente essa situação que eu estou colocando aqui para vocês. Ainda o componente gravitacional, ele vai estar sempre presente, sempre presente. Então, em qualquer situação de solo saturado ou não saturado, ele vai estar presente. Em solos saturados ou próximos à saturação, o potencial gravitacional ele vai ter uma importância maior quando eu vou quantificar o potencial total da energia que a água está retida no solo. E na medida em que esse solo perde a água, o potencial matricial, então, ele vai passar a ter maior importância sobre o potencial total. E o potencial gravitacional, neste caso, ele vai perder um pouco a sua importância perante ao potencial matricial. O potencial de pressão, então, que é o segundo potencial que a gente apontou lá no início da aula, ele somente vai ocorrer em condições de solo saturado, isso é importante, e ele é expresso sempre quando vai haver uma lâmina de água na superfície do solo, ou então uma certa camada de solo saturada, então em uma das duas condições, ou em ambas as condições. Vai ser sempre positivo, vocês nunca vão encontrar potencial de pressão negativo, e, diferentemente do potencial gravitacional, o potencial de pressão não precisa de um ponto de referência. Bom, como é que você sabe que não precisa de um ponto de referência? Porque é simples a gente observar o conceito do potencial de pressão. O potencial de pressão só vai ocorrer em condições de solo saturado. Então, olha o que diz o terceiro tópico apontado. O potencial de pressão é considerado apenas quando a pressão que atua sobre a água é diferente e maior do que a pressão atmosférica. Então, se eu tomar um ponto aqui, vamos pegar o ponto A nessa condição aqui, o potencial de pressão no ponto A vai ser zero. Por que vai ser zero? Porque ele está sob a água e é igual à pressão atmosférica. Agora, se eu pegar o ponto B ele está então sob a água e está sob uma pressão diferente da atmosférica, porque ele tem uma coluna d'água pressionando sobre ele. Assim como o ponto C, que se houver acúmulo de água em superfície, subentende-se que na condição que o C está, o solo estaria saturado. Então é isso, esse é o conceito principal que tem que ter bem em mente. O potencial de pressão ele é considerado apenas quando a pressão que atua sobre a água é diferente e maior do que a pressão atmosférica. Também ele pode ser definido com base em energia por volume, massa ou peso, ou ainda altura. Tá? Então aqui nós vamos trabalhar somente com variação de altura, distância entre dois pontos, para ficar mais fácil sermos entendidos. Então, tomando um exemplo aqui, uma situação hipotética, mas que ocorre muito aqui na região sul, que seria então uma lavoura de arroz. Então eu pergunto nesse exemplo qual o potencial de pressão nos pontos do esquema abaixo, ponto A, B, C e D, sabendo então cada uma das distâncias aqui apontadas. Então no ponto B, aonde que está aqui, eu tenho a raiz da cultura, então tudo que está acima dela significa lâmina d'água, até esse limite, e abaixo dela então é solo saturado.
Então, nessa condição aqui à vontade, eu diria para vocês que o potencial de pressão no ponto A vai ser 0, potencial de pressão no ponto B vai ser 10 centímetros, potencial de pressão no ponto C vai ser de 20 centímetros, eu tenho uma lâmina aqui de carga hidráulica, potencial de pressão no ponto D vai ser de 50 centímetros de coluna d'água. Isso de uma maneira bem simplista e bem direta. Eu ainda poderia calcular o potencial de pressão nesse formato, considerando a densidade da água, a aceleração da gravidade e a altura com que ela está posicionada no ponto. Então, nesse caso, no ponto A, o potencial de pressão seria 0 Pascal, ou então 0 centímetros de água. Confere com o que eu falei antes. No ponto B, seria 98.000 Pascal, ou então 10 centímetros de água, que é a mesma coisa. Ponto C seria 196.000 Pascal, ou então 20 centímetros de água. E no ponto D, então, 50 centímetros, ou é só transformar em Pascal, vocês vão ter o valor do ponto C também, do ponto D também. Bom, comentei que o potencial osmótico a gente não vai abordar ele diretamente, mas vamos mostrar alguns fatores que são importantes termos em mente da ação do potencial osmótico. Esse potencial osmótico ele é resultante da presença de íons, cálcio, magnésio, potássio, sódio, fósforo, que estão na solução do solo, então eles estão dissolvidos na água contida nos poros. Sempre vai se manifestar na presença de uma membrana semi-impermeável, que neste caso é a raiz da planta, e ele é determinado por meio da equação de Van Hoff, que está ali postulada. Então, se eu considerar então essa equação de Van Hoff para cálculo do potencial osmótico, e pegando um exemplo hipotético com uma concentração de 0,1 mol por litro, uma temperatura de 27 graus Celsius, eu aplicando na equação eu vou obter um potencial osmótico de menos 2,46 atmosferas. Ou então a mesma coisa que dizer 2.541,18 centímetros de coluna d'água, fazendo tensão, puxando a água para aquele ponto, puxando a água da amostra. Então imaginem, façam uma comparação com a determinação da macroporosidade numa mesa de tensão. Na mesa de tensão a gente aplica uma tensão de água de 60 centímetros de coluna d'água, ou então até 1 metro de coluna d'água, seria 100 centímetros. Aqui, com essa concentração nessa temperatura, nós teríamos 2.541 centímetros de coluna d'água, o que quer dizer, então, um potencial de tensão, de tirar a água do solo muito grande. Imagine, então, que vocês façam uma adubação potássica, por exemplo, muito alta na linha de semeadura da cultura, e, porventura, falte chuva por um período que a cultura está germinando, ou já tenha germinado. Então, essa concentração do potássio na linha, se for muito elevada, pode estar atraindo a água para si e dificultando com que a planta tire a água do solo para seu crescimento. E ela pode, então, morrer por um estresse hídrico ocasionado por uma alta concentração salina na linha de plantio, por exemplo. Isso sendo uma condição extrema aqui representada. Mas dos 3 potenciais, o principal deles é o potencial mátrico ou matricial. Por que ele é o principal? Porque ele ocorre em condições de solo não saturado. E nessa condição, então, o potencial matricial ele expressa a energia de retenção da água pelas partículas do solo. Então, a força com que a água está retida naquelas cargas do solo, ou então retida por forças de capilaridade. Vai ser sempre negativo ou zero, quando o potencial matricial vai ser zero, quando o solo estiver saturado ou próximo da saturação. E ele é resultante de fenômenos de capilaridade e de adsorção. Então, quanto mais úmido for um solo, porém não saturado, vai predominar fenômenos de capilaridade sobre os de adsorção. E, na medida em que o solo vai perdendo água, vai ficando mais seco, então predominarão fenômenos de adsorção perante aos de capilaridade. Então, no solo, esse potencial matricial ele vai estar relacionado sempre com a umidade. Sempre com a umidade. Logo, quanto mais úmido for um solo, significa que maior vai ser o potencial matricial. Maior em que sentido? Menos negativo ele vai ser, mais próximo do zero ele vai ser. Esse potencial matricial eu posso medir ele no campo por meio de tensiômetros, por exemplo. Então aqui temos uma equação que permite quantificar o potencial matricial por meio de tensiômetros de mercúrio,
nesse caso, onde eu tenho essa equação que aponta então menos 12,6, que é uma constante, vezes a altura que a coluna de mercúrio subiu, então aqui apontado a altura DHG, mais a altura que a cuba de mercúrio vai estar do solo e mais a profundidade com que o tensiômetro está inserido no solo. Então, para maiores detalhes, sem adentrar muito nessa equação e nos meios com que ela chega aqui, eu sugiro que vocês façam a leitura do livro Física do Solo, da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, ou do livro, então, Água em Sistemas Agrícolas ou Solo, Planta e Atmosfera, disponíveis aí, então, nas bibliotecas, especialmente de agronomias pelo campus, ou quem for acessar em outros locais, então, nas suas bibliotecas dos departamentos ou da sua universidade. Então, lá está uma explicação mais detalhada dessa equação aqui e de outros arranjos que podem ser feitos com essa equação aqui também. Bom, nesse caso, o potencial mátrico ou matricial, em solos arenosos, que eu tenho então pouca carga, a absorção de água pelas partículas vai ser muito pequena. Então, em solos arenosos, a absorção é pouco importante, devido a não ter cargas. Ao passo que fenômenos então, de capilaridade vai predominar nesses solos na determinação do potencial matricial. Do contrário, isso ocorre em solos com texturas mais finas, onde então vai predominar mais fenômenos de adsorção perante aulas de capilaridade. Mas isso não é uma regra, isso é um comentário geral que a gente pode fazer em cima dos dados disponíveis na literatura. Também a gente pode encontrar variação do potencial matricial dentro de um mesmo solo, em função da variação no teor de água. Então, um solo, por exemplo, argiloso, com maior umidade, maior teor de água, vai predominar forças capilares na retenção dessa água. E na medida que esse solo vai perdendo água, vai ficando mais seco, então vai começar a predominar forças de adsorção, forças absortivas perante as capilares. Nesse caso, então, a variação do potencial matricial ela é uma função direta do conteúdo de água no solo. E isso vai ser a base para o entendimento logo adiante das curvas características de água no solo, ou seja, as curvas de retenção de água no solo, as quais relacionam no eixo Y o valor de umidade do solo, umidade volumétrica, e no eixo X, então, o potencial matricial com que essa água está retida no solo. Nesse contexto, um resumo geral, então, sobre o potencial total de água no solo, que seria o somatório do potencial gravitacional, pressão osmótica e matricial, eu faço, então, uma junção aqui das principais situações. Então, no solo, se for um solo saturado, eu vou encontrar potencial gravitacional, que está sempre presente, e potencial de pressão. Se for um solo não saturado, potencial gravitacional e matricial. Se eu pensar do solo para a planta, na mesma condição saturado e não saturado, o que vai acrescentar a mais dessa relação acima é o potencial osmótico em ambos os casos. Se eu pensar somente na planta, agora a água passou para dentro da planta, está no sistema vascular da planta, então atua potencial osmótico em ambas as situações, mas potencial de pressão e matricial em diferentes tipos de tecido, se for jovem ou se for fibroso, se for um tecido mais velho de sustentação. E se eu pensar na atmosfera, então predominaria o potencial déficit de pressão de vapor, então que seria a condição mais extrema de energia, na qual a água sai do solo, vai para a raiz, da raiz para a planta, da planta para a terra, da terra para a atmosfera. Fechando então o ciclo hidrológico representado na segunda imagem no início dessa apresentação. Como a gente não quer saber, não vai tratar sobre o potencial osmótico, visto que nesse caso eu consideraria então a presença de uma membrana semi-impermeável, que seria a raiz, então todo o nosso estudo a partir de agora de potencial total, nós vamos chamar ele de potencial hidráulico. Por que potencial hidráulico? Porque a gente vai desconsiderar do somatório dos potenciais o potencial osmótico. Então, nós vamos ficar somente com o potencial gravitacional, pressão e matricial. Nesse caso, então, o potencial total passaria a ser chamado de potencial hidráulico, que seria a forma mais correta de se abordar esse assunto no momento. E nesse caso, o potencial hidráulico no solo saturado fica exatamente como o de antes, só mesmo mudando a terminologia, em vez de ser total, potencial hidráulico, dado por gravitacional mais pressão, e no solo não saturado por gravitacional mais potencial matricial. Um segundo fator importante
de ser tratado, de ser abordado nessa dinâmica de água no solo, trata-se do gradiente de potencial. Esse gradiente de potencial ele ainda não é totalmente entendido e não há um consenso na literatura sobre esse assunto. Vou tentar abordar aqui de uma forma mais simples sobre o que vem a ser esse gradiente de potencial. Vocês podem buscar material na literatura especializada sobre isso, em água no solo, energia de retenção de água no solo. O gradiente de potencial ele é uma grandeza física, como está apontado, que ele mede o sentido na qual um campo potencial apresenta maior crescimento. Então, o que quer dizer isso aí? Para que lado está apontando o maior crescimento, o maior aumento em valor numérico, sem considerar um valor relativo, um valor absoluto numérico. Então, nesse caso, o gradiente de potencial ele é expresso por uma variação do potencial dividido pela variação de distância entre dois pontos tomados nesse potencial, que é o que está aqui representado, a distância do ponto A até o ponto B. Nesse contexto, então, se analisarmos o que vem a ser o gradiente de potencial, o gradiente de potencial, em termos de física, é igual ao trabalho. E a variação de distância é o deslocamento. Nesse caso, em física, trabalho é expresso por força vezes uma variação de distância. Dividido pela variação de distância entre os dois pontos, eu posso igualar isso no contexto e ficar então somente com gradiente de potencial é igual a uma força. Gradiente e força eles são vetores de mesmo módulo, mas de sentido contrário. Então, nesse caso, eu poderia dizer que o gradiente de potencial é igual à força, porém em sentido contrário ao gradiente. Esse sentido, esse sinal negativo, indicaria que o movimento de água no solo é contrário ao gradiente de potencial apresentado por esse solo. Isso vai ficar mais claro no exemplo que eu vou dar agora. Imagine então no seguinte sentido. Neste exemplo, eu tenho um ponto A e um ponto B, na qual a distância deles dentro do solo é de 5 centímetros. Imagine aquele exemplo lá atrás, aquele perfil de solo ponto A e ponto B que estava lá colocado para medir energia. Pode até retomar aquele ponto para analisar. Nessa distância de 5 centímetros entre o ponto A e o ponto B, eu medi o potencial total em cada 1 e 1 centímetro daquele solo. Então, o que eu fiz? Eu quantifiquei qual é o potencial gravitacional, o matricial de pressão em cada um desses 5 centímetros, de 1 a 5 centímetros, e esse potencial total é expresso em centímetros de água, que está aqui colocado, menos 300, menos 360 e até chegar aos menos 600. A distância do ponto A até o ponto B é 5 centímetros. Então, o gradiente de potencial ele sempre vai ser dado em centímetro de água por centímetro de solo. Então, eu pergunto para vocês, qual é o gradiente de potencial e o seu sentido entre o ponto A e o ponto B? Então, se eu tomar como exemplo essa situação aqui, eu tenho a seguinte colocação. Gradiente de potencial no ponto A é menos 300, menos, que é o sinal negativo que predomina aqui, gradiente de potencial no ponto B, menos 600. Menos com menos dá mais, então eu vou ter aqui uma variação de 300 dividido pela distância, que é 5 centímetros. Então eu vou ter um gradiente de potencial de 600 centímetros de água por centímetro de solo. Esse valor aqui representa a força com que a água é tensionada, é puxada do ponto A em direção ao ponto B, de centímetro em centímetro. Então essa seria a força que estaria puxando a água do ponto A em direção ao ponto B. Nesse contexto, eu pergunto para vocês o seguinte. Então, o gradiente de potencial aponta do ponto B em direção ao ponto A. O ponto, então, vejam o contexto que está aqui, que apresenta maior crescimento. Nesse caso, o que está mais próximo do zero? O ponto B ou o ponto A? Vai ser o ponto A, porque mais próximo do zero tem um valor absoluto. 0, menos 100, menos 200, menos 300, menos 360, menos 600. Menos 600 é um valor muito menor quando eu comparo com o menos 300. Então, o gradiente aponta do B em direção ao ponto A. E se eu perguntar para vocês qual é o sentido do movimento de água no solo, o sentido é contrário ao gradiente. Então, fica fácil de entender que o movimento de água no solo
vai ser dado ponto A mais úmido em direção ao ponto B, que está mais seco, mais negativo o seu valor. Nesse contexto todo, então, eu dou um exemplo geral. Eu fui instalado no campo, então, 3 tensiômetros A, B e C em diferentes profundidades, cada um deles. Vocês desconsiderem aqui a escala, por favor. Some, então, de 40, daqui de 70, senão vai ficar muito grande o contexto aqui. Então, em diferentes profundidades. E cada um foi medido, então, qual foi a altura que o mercúrio subiu nessas colunas. Nesse contexto, eu pergunto para vocês o seguinte: qual o valor do potencial matricial no ponto A, B e C desse solo? Então, está aqui colocada a equação para cálculo. Vocês vão calcular o potencial matricial no ponto A, B e C. Qual o valor do potencial hidráulico em A, B e C? Então, para saber o potencial hidráulico, vocês vão ter que calcular também qual é o potencial de pressão e qual é o potencial gravitacional que está em cada um desses pontos aqui, o A, o B e o C. Qual é a direção do gradiente de água no solo? Se vai ser do C para o A ou do A para o C. Qual umidade é menor em A, B ou C? E explique por quê, qual a umidade vai ser menor. E qual a direção do fluxo de água neste solo? Se vai ser do A para o C ou do C para o A. Bom, dentro desse contexto ainda, vocês resolvam o exercício anterior, esse aqui colocado. Quem tiver interesse pode me encaminhar a resposta que encontrou por e-mail ou via no blog mesmo, que eu respondo para vocês sem problema nenhum. Mas experimente fazer o exercício. Dentro desse contexto ainda, como eu falei para vocês, a retenção de água no solo passa pelo entendimento do potencial matricial. Então, nós vamos estudar agora, vamos dar uma olhada rapidamente na curva de retenção de água no solo. O que é a curva de retenção de água no solo? A curva de retenção de água no solo, ela mede a quantidade de água presente no solo dentro de um certo intervalo de energia e associar, então, a umidade com aquele valor de energia, com aquele valor de potencial matricial. Essa água que está retida no solo, ela está retida dentro dos microporos, tendo em vista que macroporo tem a função de conduzir a água, microporo de reter a água. Nesse contexto, a água no solo, a curva de retenção de água no solo que nos interessa, vai estar dentro desse intervalo aqui, da água na capacidade de campo, então CC, menos o ponto de murcha permanente. Esse intervalo, capacidade de campo, ponto de murcha permanente, a gente chama de capacidade de água disponível, a tal da CAD, que a gente vê em agrometeorologia ou relação clima-planta, às vezes, em alguns locais. A água que está contida acima da capacidade de campo é água nos macroporos, eu não posso contar com ela. Água abaixo da capacidade de campo é água, abaixo do ponto de murcha permanente, é água que eu não consigo disponibilizar para a planta. Ela está retida com uma força de absorção muito grande e a planta não consegue pegar. Então, eu posso considerar para a planta somente a água nesse intervalo, capacidade de campo, menos o ponto de murcha permanente. A água na capacidade de campo é aquela água retida a 6 kPa ou então a 10 kPa, aquela lá da mesa de tensão para mim determinar os macroporos, aquela relação macro e microporos. Então, água na capacidade de campo é a água retida a 6 kPa ou então 60 centímetros de coluna d'água. E a água retida no ponto de murcha permanente é aquela água então que ficaria retida até 1500 kPa de tensão. Neste caso, então, a água que está acima de 1500 kPa de tensão, eu não consigo mais pegar ela. A planta não consegue mais retirar do solo, tendo em vista que ela está muito fortemente absorvida. Então, nesses valores você tem que ter em mente. Capacidade de campo se refere à água a 6 kPa ou então a 10 kPa de tensão, que seria 60 centímetros ou então 100 centímetros de coluna d'água. E ponto de murcha permanente, que seria então a água retida a 1000, 1500 kPa de tensão. Então, na medida em que um solo saturado ele começa a perder água, ele vai sendo drenado, parte do espaço poroso passa a ser ocupado por ar. E nesse caso, quando eu tenho entrada de ar, eu tenho o surgimento de meniscos e esses meniscos começam a atuar na retenção de água. Então, primeiramente, esvaziam os macroporos, que não têm a função de reter água, e depois, então, eu tenho os microporos que começam a ser esvaziados. Esses serão esvaziados somente se a água evaporar do sistema
ou se a planta tirar essa água daí, ou ainda pode ser perdido por ação da gravidade. Então, nessa condição aqui, eu tenho o seguinte, ó, um solo saturado, nessa condição aqui, ele começa a perder a água na medida em que o potencial matricial vai ficando mais negativo. Então, saturação, potencial matricial zero. Vai perdendo água até chegar ao ponto de Morse permanente, que seria, então, o meu potencial matricial extremamente negativo, 1500 kPa. Dentro desse contexto, atuam, então, forças capilares e forças de adsorção, que vão reter a água nesse solo. E essas duas forças, capilares e adsorção, é o que compõe, então, o potencial matricial que a gente fala, que a gente comenta e ouve falar. Se eu fizer uma relação gráfica, então, entre o teor de umidade do solo em base de volume, umidade volumétrica, e o potencial matricial, que seria, então, o meu potencial matricial calculado por aquela equação lá atrás vista antes, eu vou ter, então, uma curva chamada de curva característica de água no solo, ou então mais vulgarmente conhecido como curva de retenção de água no solo. Por que curva característica de água no solo? Porque curva característica no solo, para cada solo, um argiloso, um arenoso, um acidoso, a retenção de água nesses solos vai ser diferente quando eu aplico uma mesma energia de retirar essa água, uma mesma tensão de água. Por que isso acontece? Pela questão de cargas elétricas. Quanto menos cargas elétricas eu tiver no solo, significa que para uma mesma energia aplicada, aquele solo que tem menos carga vai perder mais água para o meio. Além disso, eu tenho que, para baixas tensões, o que são baixas tensões? Seriam aí 60 cm de coluna d'água, 6 kPa, 100 cm de coluna d'água, 100 kPa, então seria lá perto da capacidade de campo. Para baixas tensões, ou seja, altos valores de umidade volumétrica do solo, fenômenos capilares atuam. E, nesse caso, a curva característica de água no solo ela é extremamente dependente da geometria dos poros, da estrutura. Então, em baixas tensões de água, onde predominam fenômenos de capilaridade, a estrutura do solo é muito importante. Ao passo que em altas tensões, então quanto mais vou tirando água do solo, mais negativo vai ficando, valores muito baixos de umidade no solo, fenômenos de adsorção predominam. E nesse caso, a retenção de água no solo independe da estrutura do solo e passa a ser dependente mais do que da presença de cargas nesse solo. Esses dois pontos, alta tensão e baixas tensões, o termo dependente de estrutura e independente de estrutura, é que está baseado o princípio do funcionamento do WP4, que é o medidor de umidade do solo. Então, em altas tensões, para mim acelerar a obtenção de uma curva de retenção de água no solo. O que eu tenho lá? Em altas tensões, que é o que eu trabalho com o WP4, eu pego uma amostra de solo com estrutura indeformada. Eu destorro um solo e coloco no recipiente que vai no aparelho. Nesse caso, a estrutura não é importante. Por que não é importante? Porque é uma alta tensão que eu tenho e a água que ali está retida não está retida mais nos poros, está retida no entorno das partículas. Então, esse é o ponto importante que gerou então a melhoria e a rapidez de fazer as curvas de retenção de água no solo utilizando o WP4. Aqui está mostrado então uma curva de retenção de água no solo em diferentes tensões. Então, aqui no eixo Y eu tenho a umidade do solo em base de volume, sempre que aparecer esse símbolo aqui, umidade volumétrica, e aqui o meu potencial matricial. Aqui estão os pontos que eu medi nesse solo. Então, o que eu observo? Que até 10 kPa de tensão, ou 6 aqui nesse entorno, aqui, ó, daqui até esse ponto aqui, 10 kPa, é água contida nos macroporos, água que eu não posso contar. Do 10 kPa até o 1500, mais ou menos nesse ponto aqui, ou então quando a linha aqui ela começa a ficar constante, ó, nesse ponto aqui do 10 ou do 6 até esse intervalo aqui, eu tenho então a minha água disponível. E acima de 1000, 1500 aqui, eu tenho o que a gente chama de ponto de Morse permanente. Então, do intervalo de 10 até 1000 é água disponível. Se eu puxar uma linha aqui do 10 até chegar em cima, projetar essa linha aqui para a minha esquerda, eu vou obter um valor X de umidade volumétrica para o potencial matricial de 10, capacidade de campo. Se eu pegar esse valor aqui, menos, vir aqui no 1000, 1500, projetar uma linha aqui, puxar ela para cá também no eixo Y, eu vou ter novamente um outro valor de umidade.
umidade no ponto de múltiplo permanente. A diferença da capacidade de campo menos o ponto de múltiplo permanente vai ser a quantidade de água disponível que eu vou ter no meu solo. Então, seria, vamos supor aqui em torno de 10 até 1.500, seria aqui mais ou menos então uns 35%, 0,35 menos 0,05. Então, eu teria aqui aproximadamente 0,30 metros cúbicos de água por metro cúbico de solo. Se eu multiplicar pelo volume de solo contido em 1 hectare, eu consigo saber a quantidade de água disponível em litros que eu tenho em 1 hectare de solo, por exemplo. Aqui está melhor representado, então, aquilo que eu falei, a capacidade de campo, ponto de múltiplo permanente. Tudo isso aqui é água disponível nesse intervalo aqui. Então, eu posso fazer os cálculos os mais diversos possíveis. A água antes dele é água drenável, água nos macroporos. A água depois, 1.500, é água residual, água que a minha planta não consegue mais pegar. Então, o solo tem água ainda, só que a planta não consegue mais extrair, atingir o seu máximo potencial. Bom, qual é a importância qual é a importância de eu determinar a curva de retenção de água no solo? Primeiro, porque eu consigo relacionar sempre um valor de umidade com um estado de energia, com que força aquela água está retida na planta e vice-versa. Primeiro e segundo caso também oferece um indicativo de quanto de água eu tenho disponível naquele solo. Então eu consigo calcular com base nisso a cada quantos dias eu posso acionar o sistema de irrigação, ou então a cada quantos dias precisaria uma chuva para que aquela planta pudesse sobreviver sem precisar ser irrigada. E ainda poderia ser um indicador do manejo de irrigação, a cada quanto tempo então eu posso ligar ou desligar um pivô central, por exemplo. Aqui está mostrando então a retenção de água nas diferentes condições texturais, que é aquela curva característica de água no solo. Então, novamente, tenho aqui o potencial matricial, aqui colocado em log de potencial matricial, que alguns chamamos de PF. Tá? Então, eu tenho aqui 0 até log de 10 na 7, que nesse caso aqui seria esse ponto aqui, a condição de solo seco em estufa. Tá? E aqui no eixo X eu teria então o meu teor de umidade do solo. Então eu tenho para um solo argiloso, para um solo siltoso e para um solo arenoso. O que eu observo? Para o mesmo valor de potencial matricial, nesse ponto aqui, eu tenho a minha capacidade de campo. Tá? E nesse ponto aqui, o ponto de murcha permanente. Tá ok? Então, nesse contexto aqui, o que é que eu tenho apontado aqui? Por um mesmo valor de potencial matricial, olha aqui, apliquei um pouquinho de força, esse solo, que é o mais arenoso, ele perde mais água quando eu comparo com o solo argiloso. Olha, se eu pegar desse ponto até esse ponto aqui, projetar esse ponto no eixo Y, e esse ponto no eixo Y aqui, eu vejo que a minha amplitude vai ser bem pequena. Se eu projetar para a condição argilosa esse ponto aqui no eixo Y, e esse ponto aqui no eixo Y, eu vejo que essa amplitude aqui ela é maior nestes solos aí. Então, isso aqui seria a água disponível para a minha condição de solo argiloso. E ao passo que o arenoso vai ser bem menor a quantidade de água disponível. Por que está apontado aqui 3 pontos diferentes? Saturação do solo. Observem que a condição argilosa satura, então o grau de saturação é 100% aqui, 100% aqui, 100% aqui. Só que a quantidade de água para mim saturar um solo na condição argilosa, ela é maior quando eu comparo com a arenosa. Por que isso acontece? Isso acontece em função de que solos argilosos têm uma porosidade total maior quando eu comparo com arenosos. E nesse caso, para mim atingir o mesmo grau de saturação, eu tenho que colocar muito mais água no argiloso quando eu comparo com o arenoso. Então isso tem que ficar bem claro, pessoal, para vocês as diferenças na retenção de água no solo. Essa diferença aqui comparado com aqui se dá basicamente por questões de cargas elétricas presentes nesse solo. Então está aqui colocado, potencial matricial varia de 0 solo saturado a 10 na 7 solo seco em estufa. Assim, então, por conveniência, é frequente expressa por PF, que seria o log menos o potencial matricial dado em centímetros de coluna d'água, que seria similar ao que a gente faz com o cálculo do pH do solo. Então seria log de menos H+, é a mesma condição colocada. Então essa curva característica de água no solo, ela é muito afetada pela textura do solo,
Então, quanto mais argila, mais área de sucção específica vai ter, mais água o solo vai reter numa dada sucção, é o que o gráfico mostra antes. Também ela é influenciada muito fortemente pela estrutura do solo, porque isso afeta o armazenamento de água e uma força de retenção. Então, quanto melhor a estrutura, mais água eu vou armazenar. Também afetada pelo teor de matéria orgânica do solo. Lembrar sempre que matéria orgânica significa melhorar a agregação. Melhorar a agregação é melhorar os poros, aumentar a quantidade de poros, que vai aumentar a quantidade de água retida. E também significa aumentar a carga elétrica, porque a matéria orgânica tem carga, então significa aumentar a quantidade de pontos para essa água se ligar. Porém, tem que cuidar aqui. Aumentar o teor de matéria orgânica não significa água retida em maior quantidade. Ela não significa estar disponível, ela pode estar retida, mas às vezes em uma força muito maior que para algumas culturas ela não consegue pegar, em alguns casos específicos, não são todos, em regra geral isso funciona muito bem. E também depende do tipo de argila mineral, se for 2:1 ou se for 1:1. Nesse contexto aqui, então eu tenho, olha aqui, ó, a retenção de água no solo, está aqui o potencial matricial, quando eu tenho um efeito de textura. Então, solo argiloso, notem a curvatura aqui, ela é menor, quando eu comparo com o arenoso. Então, o argiloso ele retém água sobre uma tensão maior, uma força maior, quando eu comparo com o arenoso. Tá? E aqui, então, mostrando o efeito de estrutura do solo. Então, o mesmo solo, um solo argiloso, por exemplo, só com uma estrutura compactada e com uma estrutura não compactada. Então, o que eu observo aqui? Que a compactação do solo, olha aqui, ela reduz a porosidade total, que seria apontado nessa condição aqui, ó. Se ela reduz a porosidade total, significa que eu vou saturar o meu solo mais rápido. Ao passo que no não compactado eu vou demorar mais para saturar porque tem mais poros. Porém, olha aqui, para uma mesma potencial matricial, olha aqui, o solo não compactado disponibiliza mais rápido a água, ao passo que o compactado ele vai disponibilizar menos água para a planta. Então eu vou ter maior dificuldade de extração de água do solo pela planta. Nessa condição de arenoso e argiloso aqui, efeito de textura, solos arenosos eles têm uma facilidade maior para disponibilizar água para a planta. Porém, acontece que o armazenamento dele é menor, então ele disponibiliza mais rápido a água e seca por consequentemente antes. Então, a cada poucos dias eu preciso ou irrigar ou que ocorra uma chuva nessa condição de solo arenoso quando eu comparo com a condição argilosa. Aqui são alguns aparelhos usados para determinar a extração de água no laboratório. Então, eu posso ter lá em laboratório, pelo menos, ou a campo. Em laboratório, se eu for pensar em baixas tensões, então lá até 60 centímetros de tensão, ou 1 kPa, que seria então 100 centímetros de coluna d'água, eu posso usar os funis de placa porosa, ou então a mesa de tensão para fazer a macro e microporosidade. Ou então, para altas tensões, ainda em laboratório, eu posso utilizar então a câmara de Richards, que então eu vou aplicando pressões aí de ar acima então aí de 100 centímetros de coluna d'água, acima de 1 kPa, posso ir até 15 bar de tensão. E no campo eu ainda poderia medir com base em tensiômetros, então instalar diferentes tensiômetros no solo e fazer a medição da umidade. Então esse valor aqui de potencial matricial está sendo relacionado com o valor X de umidade. Então para cada valor lido nesse relógio, nesse manômetro aqui, eu preciso então coletar uma amostra de solo na profundidade do tensiômetro para verificar a umidade a qual esse valor de potencial matricial está sendo referido. Então, como exercício, façam em casa essa brincadeira aqui, ó. Com base na figura abaixo, calcule quanta água armazenada tem por hectare na camada até 50 centímetros de profundidade. Sabendo que um produtor quer plantar milho, calcule quantos dias as plantas de milho podem sobreviver sem necessidade de precipitação. Para isso, a população de plantas é de 77.777 plantas por hectare e a evapotranspiração média de 2,5 milímetros por planta por dia, no estágio fenológico V4. O espaçamento entre as linhas da cultura é de 0,45 e foram colocadas 3,5 sementes por metro linear. Então, com base nisso aqui, no conhecimento que a gente apresentou até agora, vocês calculem quantos dias então essa planta aqui vai sobreviver sem necessitar que chova ou sem necessitar de irrigação. Se alguém quiser fazer o cálculo e me mandar via blog ou via Facebook para ver se a resposta está correta, por favor, sinta-se à vontade. Tá ok? A videoaula de hoje é isso, pessoal. Então, um bom estudo para vocês na parte de água no solo e qualquer dúvida, não hesitem em me procurar.